Minhas amadas irmãs, meus amados irmãos, já é a segunda vez que eu estou gravando vídeo. Já excluí 2, porque tem um dia que só a misericórdia de Deus. Mas eu quero dizer bom dia para vocês, que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua família, sobre a sua vida, sobre o seu lar. E bom dia mais uma vez, minhas queridas amigas, meus queridos amigos, minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos. Minhas amadas e meus amados, eu quero ler bem rápido aqui. A hora que eu estiver fazendo ao vivo, com tempo, eu vou voltar todas essas leituras aqui para ler tudo, para ler toda ela, né? Eu quero ler aqui em Samuel 16:6, que diz assim: e sucedeu que, entrando ele, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu servo. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atente para a sua aparência, nem para a sua altura, da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o homem não vê, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o Senhor vê o que está o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante do olho, porém o Senhor olha para o coração. Agora aqui em Samuel 17:42, diz: olhando o filisteu a Davi o desprezou, porque era jovem e de gentil a amados, minha vista aqui embaralha um pouco, mas eu vou parar aqui, né? Porque o que eu quero comentar aqui no 42,
de Samuel diz: olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo, de gentil Deixa eu parar aqui e vou comentar. Amados irmãos, Samuel, sendo um profeta, quando ele foi até a casa do belemita, quando Deus mandou que ele fosse à casa do belemita Jessé, porque ele tinha um rei ali entre os filhos de Jessé, ele já se enganou logo com a aparência de Eliabe, né? Por quê? Porque Eliabe era formoso, era de boa aparência, deveria ser um homem forte, né? Alto. Então ele olhou e ele disse: com certeza, esse aqui, ungido do Senhor, né? Mas Deus disse a ele, né? Não olha pela aparência, e nem pela altura, nem pela estatura, né? E ali foi apresentado todos os filhos de Jessé. Mas aonde estava Davi? Davi estava lá cuidando das ovelhas do pai, né? Porque Davi foi sempre o desprezado, né? Davi, ele era ruivo, além de ser um garoto, né? Ruivo. Ele era considerado, como se diz, ele era considerado bastardo, né? Então, Davi era bem desprezado, né? Mas é como eu digo, amadas irmãs, minhas amadas amigas, irmãos e irmãos, não olhe pela aparência, mas sim, olha pelo amor, né? Porque, veja bem, todos aqueles que foram desprezados, assim como Davi, como José, eles, por Deus, eles não eram desprezados. Todos aqueles que foram desprezados, como Davi e José, teve o seu lugar de honra, né? E sim, Deus estava com eles, assim como Davi, né? Logo que Davi foi ungido, Deus, ele se afastou de Saul e habitou em Davi. Deus estava com Davi. Deus também estava com José. Todos aqueles que passaram por humilhação, por momentos difíceis, foi colocado no lugar de honra. O que eu quero dizer para você nesta madrugada, que não deixe que as pessoas olhem para você e diz para você que você não é ninguém, que você não pode isso, você não pode aquilo. O que eu estou dizendo, o que eu quero dizer para você é que tem pessoas que acham que você não merece ser feliz. Eles olham para você, às vezes você tem um projeto, você está comprando uma casa, um carro, ou você está sendo promovido no trabalho, ou vai ser promovido. Você chega numa pessoa que se diz uma amiga, um amigo, e diz assim:
olha, eu estou sendo promovida, olha, eu vou comprar uma casa, um carro. A pessoa olha para você, mas será que você consegue? Você não vai conseguir, minha amada amiga, meu amado amigo. Eu quero dizer para você que toda palavra de derrota que vier para você, que você renuncie essa palavra de derrota, que você não leve para o seu coração palavra negativa, palavra de derrota. Descarta essa palavra. Se alguém dizer que você não pode, você pode naquele que te fortalece. Você pode. Se você confia nele, se você crê nele, você pode. Porque ele tem poder para te fazer vencedor. Se você confiar nele, você vai conseguir. E tem pessoas, minha amiga, meus amigos, minhas irmãs, meus irmãos, que você tem que evitar a dizer a essas pessoas aquilo que você está planejando, aquilo que você está conseguindo. Às vezes tem algo que você está conseguindo, evita falar para as pessoas. Fala para Deus, coloca seu joelho no chão e fala com Ele. Porque Ele sabe, porque às vezes você pede algo para Deus. Deus está te concedendo aquela bênção. Se você fala para uma pessoa negativa, ela começa a dizer negativa para você. Então não fale. Você faz quieto. Fala com Deus somente. A hora que você conseguir, que você tiver com a sua bênção na mão, aí você fala. Ou seja uma pessoa que torce de verdade por você. Que você vê que torce por você de verdade. E que não que torce ao contrário. Que não tem inveja de você. Que quer ver você progredir. Que quer ver você prosperar. Que quer ver você feliz. Tá bom, minhas irmãs, meus irmãos? É essa palavra que Deus manda para você. Me perdoa, mas eu já disse, né? Vocês sabem que eu estou com problema na visão, precisando fazer uma cirurgia de catarata, né? E à noite, à madrugada, para mim, é bem difícil para mim ler, mas com a graça de Deus, Deus me dá graça. E quando eu não tenho a folha no papel grande que eu imprimo, né, na papelaria, eu tenho que ler a Bíblia e às vezes eu tenho que parar rápido porque a visão não ajuda. Eu ainda não fiz a cirurgia porque tem que viajar para uma cidade que se chama Divinolândia e a gente tem que sair de madrugada, mas eu tenho que correr atrás. Então vocês me perdoam alguma falha, tá? Mas essa palavra é que Deus manda para nós, né? Deus manda para nós, para que nós não despreze os humildes, para que nós não aceita a palavra de derrota, para que nós saiba para quem a gente conta o que a gente está fazendo, o que a gente está conseguindo, as bênçãos que Deus está colocando nas mãos da gente, a não ser que seja pessoas positivas, que vai torcer por você, que vai orar por você e que vai torcer muito pela sua vitória, tá? Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar, irmãs e irmãos, porque já é a segunda vez que eu descarto o vídeo. Eu quero pedir para a vida de vocês, da sua família, tá? Que Deus abençoe. Senhor Deus, é no nome santo do Senhor Jesus que eu quero agradecer ao Senhor, meu Deus,
pois o Senhor tem sido muito misericordioso para conosco. Quero agradecer o Senhor pela nossa família, pela nossa vida, Senhor. Que o Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, nos deu a graça de chegar até aqui. O Senhor tem nos guardado, tem nos sustentado, tem nos ajudado. E eu te peço, meu Deus, que o Senhor continue nos guardando, que o Senhor continue nos fortalecendo, que o Senhor continua, Deus, nos protegendo. Meu Deus, eu quero colocar na presença do Senhor, pedir a proteção do Senhor, meu Deus, para minhas amigas, meus amigos, minhas irmãs, minhas amigas, meus amigos, são os inscritos do meu canal, são aqueles que não está escrito, Senhor, ainda, mas são aqueles, Senhor Deus, que o Senhor o conhece, são, Senhor, o Brasil e o mundo, Senhor Deus, são, Senhor, os jovens, os adolescentes, são os pais de família, as mães de família, as donas de casa, são os motoristas por aplicativo, são os motoboy, são os motoristas de caminhão, Senhor, os caminhoneiros, são, Senhor Deus, professora, professor, são, Senhor Deus, médicos, advogados, são os que trabalham na lavoura, são os que estão, Senhor, na UTI, são os que estão, Senhor, enfermo, são, Senhor, os que estão oprimidos, são, Senhor Deus, os que estão abatidos, são, Senhor Deus, os que estão desempregados, são, Senhor Deus, os que estão na Cracolândia, Senhor Deus, liberta, meu Pai, entra, Senhor Jesus, naquele lugar, faz uma obra, Senhor, naqueles que até já serviram o Senhor, se afastaram dos caminhos do Senhor e está lá, meu Deus, vagando, Senhor, de um lado para o outro, mendigando, Senhor, Senhor Deus, aquilo que Satanás, Senhor Deus, tem colocado, Senhor. Ó Pai querido, na vida desse povo, Senhor Deus, desse pessoal que está na Cracolândia. Senhor Deus, que caíram nas mãos de Satanás, estão sendo escravos dele. Eu peço ao Senhor, meu Deus, que o Senhor entra, que o Senhor visita aquele lugar, que o Senhor liberta aqueles, Senhor Deus, que querem ser libertos. Pai, entra com providência naqueles que está jogado na sarjeta. Senhor Deus, às vezes pelo mesmo problema, Senhor Deus, caíram nas drogas, por expulso de casa ou saíram de casa. Senhor Deus, eu peço, Senhor, que o Senhor alcança nesse momento, que o Senhor visita, Senhor Deus, essa pessoa, Senhor, que está escravizado nas mãos de Satanás. Ó Deus querido, resgata, Senhor, restaura. Meu Deus, também coloca os casais, os casamentos, que o Senhor venha restaurar os casamentos que está sendo destruído, que está sendo, Senhor, desfeito. Meu Deus, não deixa, Deus, não deixa, Jesus, não deixa Satanás destruir essa família, não deixa ele destruir esse casamento. Meu Pai querido e amado, guarda essa pessoa que vai sair para o trabalho, essa mãe de família, esse pai de família. Guarda, Senhor Deus, esse jovem, essa jovem que vai sair, esse adolescente que vai para a escola daqui a pouco, esse jovem, essa jovem que vai sair para o trabalho, que vai sair para a faculdade. Meu Deus, proteja, Senhor Deus, proteja os motoristas em geral, no trânsito. Proteja, Senhor, livram daqueles que estão irados, daqueles, Senhor Deus, que já sai das suas casas, irado, que já sai, Senhor Deus, com raiva. Meu Deus, protege, abre o coração dessas pessoas,
para que entre o amor nesses corações. Meu Deus, protege os motoristas no trânsito, Senhor Deus, para que eles venham ter paciência, para que eles venham vigiar, para que, Senhor, se eles levaram a fechada, que eles não venham brigar, porque eles podem perder a vida, eles podem tirar a vida de outras pessoas. Dê sabedoria para eles, Senhor Deus. Acampa os seus anjos ao lado destes motoristas, que eles não venham causar danos, que eles não venham sofrer danos, que eles não venham a ter sua vida ceifada no trânsito. Talvez, meu Deus, por uma coisa que poderia ser evitada, por uma coisa que deveria ser ignorada. Ah, meu Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia, Senhor, deste povo. Protege também meus filhos, que saem todo dia para trabalhar. Protege meus filhos, Senhor, indo para o trabalho, meu esposo também, voltando. Meu Deus, levam todos em segurança. Traga todos em segurança. Em geral, Senhor, Brasil e mundo. Paulista, mineiro, baiano, pernambucano, nordestino, capixaba, carioca. Senhor Deus, entra com providência nessa nação. Entra com providência, Senhor, no Brasil e no mundo. Dê proteção, dê sabedoria. Senhor Deus, eu pedi e volto a pedir para que o Senhor proteja os professores, professoras, para que o Senhor livre eles de serem agredidos, porque sem esses profissionais, os nossos filhos não têm futuro. Protejam eles, jovens, adolescentes. Respeite os seus professores, não agride os seus professores. Eles vão fazer de você mulher de bem, cidadãos de bem. Eles vão fazer de vocês profissionais. Respeite os seus professores. Meu Deus, abençoa os médicos, abençoa as enfermeiras, abençoa, Senhor Deus, os governantes, abençoa as autoridades, abençoa, Senhor, a todos. Abençoa, desde o mais pobre até os mais ricos, quem está nas mansões e quem está também nos barracos. Abençoa quem está bem abrigado nos seus lares e abençoa também quem está na sarjeta. Abençoa, meu Deus. Dê proteção a todos. Dê proteção quem vai voar. Dê proteção quem vai viajar em alto mar também. Dê proteção, Senhor Deus, quem vai viajar de ônibus, de van. Dê proteção às crianças que vai para a escola, de van, de carro, a pé, vai atravessar as ruas. Acampa os seus anjos de todo mal e de todo perigo. Senhor Deus, me dê proteção, me livra do peso dessa intercessão. Deus, que o Brasil e o mundo, minhas amigas, meus amigos, que minhas irmãs, meus irmãos, meus filhos, minhas filhas, minhas irmãs carnais, meus irmãos, peça a proteção do Senhor para todos. Sobrinhos e sobrinhas, primas e primos, parentes e amigos. Minhas amigas, meus amigos, pais de família, tenha paciência no trânsito, para que você chegue na sua casa, para que você chegue no seu trabalho, para que você chegue com vida, porque uma irritação sua no trânsito pode
levar você a não chegar. Pode a sua vida ser ceifada, você pode ceifar a vida de alguém. Tenha paciência. Que Deus te proteja. Que Deus ilumine a sua vida. Minhas queridas amigas, mãe de família, que Deus te abençoe. Pai de família que está desempregado. Deus vai abrir uma porta onde não há porta para você, porque Ele tem poder. E não deixe que ninguém frustre os seus planos. Não deixe que ninguém venha dizer para você que você não pode. Não deixe que ninguém venha colocar no seu coração derrota. Você não é derrotada, amiga. Você não é derrotada. Porque o Deus que te criou, o Deus que nós servimos, irmã e irmãos, o Deus, minhas amigas e meus amigos, que eu estou clamando por você, Ele não é derrotado. Então você não é derrotada. Você não é derrotado. Você pode tudo naquele que te fortalece. Se você crê em Deus, tudo você pode. Renuncie toda palavra de derrota que alguém disser. Deus abençoa. E que Deus te proteja. Que Deus te guarda. Brasil e o mundo. Minhas amigas, meus amigos. Criança, adolescente e adulto. Deus abençoe a todos. Tenha um bom dia. Na paz do Senhor Salvador Jesus Cristo. Na iluminação do Espírito Santo. Que vai guiar você por onde você for. Confia nele e crê nele. Você tem que crer nele. Ele vai te guiar. Por onde você for, ele vai estar contigo. Não vai permitir que nenhum mal te aconteça. Até amanhã.